se tocasse na água... Todos nós estaríamos mortos. Mas Hoje eu não não tô teria entendendo. alguém para contar essa história. Olá pessoal, hoje eu estou aqui no bairro Benfica, Angola. Decidi fazer uma visita no meu grande amigo de infância, o Júlio, meu grande amigo. E ele decidiu nos mostrar o seu bairro. Então, fique ligado e vamos conhecer um pouco sobre as ruas daqui do bairro Benfica com o meu grande amigo Júlio. Então, Júlio, como é que é? Tranquilo, mano, Nas tranquilo. calmas? Tudo, tranquilo. Vamos começar por onde? Vamos descer, para você mostrar. Mas por que essa rua está assim toda... Bom, toda se estragada? O que aconteceu tudo aqui? começou devido às chuvas, não é? Chuvas de abril. Aham. Danificaram muito grandes casas aqui, podemos ver no Tudo vídeo. isso- Tudo isso foi danificado pela água, Ok. o bairro todo inundou, estávamos todos submersos Aham. na água, muita gente foi, infelizmente, Aham. mas graças a Deus nós estamos aqui, não é? Mas aqui vivia gente mesmo? Vivia muita gente, vivia aqui uma família que teve que sair à madrugada, não é? Durante a madrugada? Durante a madrugada, podemos ver aqui o fio de energia, não é? Caindo na água, então teve um problema enorme, tanto faz com a água e a eletricidade, sabem que essa combinação não bate, então as famílias tiveram que sair daqui, Uhum. nós ajudamos como vizinhos, Aham. e o resto vocês podem ver que casas também inundaram e as obras pararam graças à chuva, então muitas obras foram paradas. Podemos continuar aqui. Então, essa toda a rua... mas aqui passava mesmo viaturas? Viaturas, tudo. Era uma rua mesmo não que passa ligava carro? um bairro do outro. Aqui é o bairro Mande, lá é a Zona Verde, então isso ligava, é uma ligação. Tudo do isso estava bairro. no mesmo nivelamento de terra? Exato, exato. Podemos ver que agora tá, um lado está mais baixo que o outro. E ficou numa espécie de vala. Ok. E para mostrar mais, podemos encostar aqui. Uhum. Vamos ver que devido às obras, Aham. a água desviou e Ok. foi bater diretamente na parede, e a parede tinha WC da igreja católica. Isso é muita Então destruição. caiu, porque aqui a água não conseguia passar, a água passava direito. Uhum. Mas com a obra aqui, então a água não teve outro caminho a não se desviar e bateu diretamente nesse posto. Então, as águas chegaram praticamente no mesmo nível que essas letras que estão escritas na parede? Passou essas letras. Passou o nível das letras? Certo, passou. Tudo isso ficou inundado? Certo. Então, devido à obra, a água não conseguiu passar, não é? Sim. Então ela teve que desviar por si. Ok. Logo, vai direito, podemos encostar um pouco. Ok. Veio direito aqui, onde está o posto, e tinha uma parede que fechava, porque esse é um quintal da igreja. Isso era fechado? Certo. Tudo isso era fechado. Ok. Então, bateu diretamente e caiu o WC todo da igreja. Esse é o WC da igreja? Esse é o WC da igreja católica. Meu Deus. Podemos ver aqui. Então, e o que aconteceu aqui foi incrível, mano. Presta sua atenção. Este posto segurava esse cabo de alta tensão. Então, a água chegava mais ou menos a um nível que, mano, tu não imaginas. A água quase que passou mesmo. Então, com o nível da água, o posto caiu, ficou meio assim, próximo da água. Então, o pessoal todo teve que sair do bairro de uma maneira assim, corrida, devido o cabo de alta tensão queria tocar na água. Então, foi um tumulto, foi um pesadelo. Então, se tocasse na água... Todos nós estaríamos mortos. Mas hoje não teria alguém para contar essa história. Eu não consigo entender como é que isso caiu. Devido ao percurso, a água bateu, como não conseguiu passar, então desviou. Naquele desvio, a água bateu diretamente. Então, como o nível da água e a força era tanta, isso caiu. Podemos ver aqui. Isso é WC, está aqui. Tudo foi demolido? Normalmente. Então, era muita força, A água tem muita força, então bateu direito. Podemos ver aqui os tubos de canalização, tudo. Tudo aqui foi devastado. Não sobrou nada. Tudo aqui foi devastado. Até os pilares saíram. Os pilares da igreja foram arrancados. Meu Deus. Então, isso não tem... uma grande destruição. Fogo. Mas a igreja ainda funciona? A igreja funciona, graças a Deus. Não foi afetada? A igreja está lá, podemos ver. A igreja está mais para cima. Só que, infelizmente, uma boa parte da igreja foi lavada pela água, foi devastada. Podemos ver, agora o quintal está assim aberto, não é? Sim. Então, tudo isso era
Era um quintal só, era uma Fechado. coisa grande, sim, uma coisa bonita, mas podemos ver aqui, olha o que a água fez, infelizmente. Destruição Temos mais um quintal aqui embaixo também. Angola. Foi devastado. Então, essa é a situação que vivemos, certo? Muitas casas aqui foram, então... Então, praticamente, a maior parte da população já não vive aqui. Infelizmente, a maior parte dos nossos vizinhos imigraram devido às más condições. Mas, pá, nós ainda estamos aqui, estamos a bater de frente, estamos à procura de apoio, estamos à procura de ajuda. Porque há pessoas aqui que vivem em casas de chapa, também foram de uma vez, mas ainda continuam aqui, estão mesmo a construir de novo as suas casinhas de chapa. E, pá, estamos nessa luta. Aqui é só ter fé, mano, ter fé, porque não há outro lugar para ir, então estamos nessa. Inclusive, você ainda continua aqui? Eu ainda continuo também. Mas não há previsões de sair também desse bairro? É provável que sim, se não tivermos ajuda, porque nós já fizemos vários pedidos de socorro e ninguém apareceu aqui, nem a administração local, nem nada. Então, a gente está aqui, pá, estamos à espera de um socorro e ninguém aparece. Vamos ter que sair daqui. Mas além dessa situação da chuva que tem acontecido e tem criado esses vários transtornos, vários estragos, há mais alguma situação que vos assola? Bom, primeiro, como eu disse, a energia aqui é péssima, né? A energia falha muito. Outra coisa, a falta de iluminação. São bairros que têm quintalões abandonados, então tem aquela dos delinquentes se esconderem, aqui violam... Pá, podemos ver que relatórios aqui semanalmente é que violaram 3, 4 pessoas e é meio complicado, estás a ver? Então a população aqui está mesmo à deriva. Conseguiram, graças a Deus, meter aqui uma esquadra móvel, mas estão sem transporte. E quando tu vais lá dar a queixa e tudo mais, dizem que não tem como se locomover, né? Ou se deslocar os policiais, e a gente continua assim à deriva. E eu vi que durante a nossa caminhada que é um sítio que a população está a depositar o lixo. Infelizmente também temos esse problema. Mas a que se deve? Nós tínhamos quer dizer, a empresa colocou contentores de lixo mais para lá, mas os contentores foram levados pela enxurrada da água. Todos os contentores de lixo pesados? Sim, pesados foram. Só para imaginares o nível que chegamos. Então, contentores grandes, aqueles velhos. Vocês podem ver, né? Contentores daquele foram arrastados pela... Aqui passou motos. Mais de 3 toneladas passou geleiras, passou botijas, a água levou tudo. Carros também? Carro, graças a Deus, não. Mas o resto das coisas que eu citei aqui, nós vimos a passar. Infelizmente. Então, esse lixo que é depositado aqui, né, nesta rua, que anteriormente era normalmente, né, os carros passavam normalmente por aqui. Tudo era nivelado. Tudo nivelado. Mas infelizmente, devido à enxurrada, podemos ver agora. Os moradores aqui são chamados de atenção, mas dizem que é para fazer uma espécie de entulho. Para entulhar aqui a rua. Com lixo ainda por cima. Então, nivelar. Estamos a ver que ainda vivemos num mundo meio complicado, com pessoas que se calhar não entendem bem. Então eles usam o lixo dizem que é para entulhar, para tapar as ravinas aqui feitas pela chuva. Então podemos ver que é um cenário mesmo triste, porque isso faz mal, isso acaba criando bichos. Com bichos vem doenças e as casas estão aqui próximas mesmo a esse lixo. Então, essa situação que vivemos, muito complicada. Se olharmos essa rua neste ângulo, vamos ver mais ou menos quais foram os estragos da chuva. São bem visíveis, né? Então é uma situação mesmo muito, mas muito delicada. Aí encontramos o posto de alta tensão que foi devastado pela chuva. Encontramos o WC da igreja que foi devastado pela chuva. Encontramos essa situação dos lixos que são depositados aqui na rua, que é para tapar as ravinas. Então, é uma situação muito complicada que o pessoal do Benfica está a viver. Mas nós vamos continuar a saber mais sobre esse bairro, né? Então, fique aí no canal. Vamos mostrar as outras zonas que fazem parte daqui deste bairro. Então, Júlio, bora saber mais. Vamos lá. Bora saber mais. Agora, o que aconteceu aqui? Bom, essa estrada foi construída depois da chuva ou antes da chuva? Bom, primeiro que isso já vai há 2 anos e meio, creio eu, não é? A estrada... Que essa rua era inundada pela chuva.
Então, os senhores da administração vieram para cá, fizeram um projeto, construíram essa ponte. E aqui a famosa ponte do Rio Ala, é assim chamado, porque lá vai vários bairros até chegar ao Quilamba. Podem ver uma distância do Benfica até o Quilamba que não é pouca. Então, as águas que saem daqueles bairros, do Quilamba e por aí fora, do 11 e tal, passam por aqui. Então, não, calma aí. Água do 11, do Quilamba, sim, passam por aqui. Passa por essas aberturinhas? Normalmente. E o erro foi deixar esse bocado de abertura devido ao lixo que vem. Porque aqui vem vários eletrodomésticos, vem arcas, vem tudo, então não consegue passar aí. Então a solução é, os materiais vão fechando esses buracos e não tem espaço para a água passar. Logo a água vai se alastrando até a casa dos moradores. Então isso quando é tempo de chuva é mesmo uma loucura, devido os moradores também que ficam aqui à espera de eletrodomésticos para apanhar. Então, ficam crianças a brincar, logo vidas são perdidas aqui. Se podemos ver no último relatório, não é da última chuva, foram encontrados aqui mais de 5 corpos. E aí, vindo de outras localidades, não aqui. Então, se formos a contar os que vieram de lá e os outros, porque os daqui vão parar lá na praia, aí nas salinas. Sim, vão parar lá mais abaixo. Fica naquele lado, Então, depois de 3 dias de chuva, começamos a encontrar os corpos assim, na rua. Então foi um caso meio mecamboso, né? Mas neste lado aqui foi também muito afetado exatamente. Por essa chuva? Principalmente aqui temos uma agência funerária. Não sei se conseguem ver aqui, não é? Tem uma agência funerária. Podemos ver aqui. Lado foi afetado. Sim, a agência funerária, temos aqui uma agência funerária. Infelizmente também foi devastado pela chuva. No último relatório que tivemos, encontramos aqui o corpo de uma criança, aproximadamente 2 anos. Aqui mesmo, nesse local. E a agência foi destruída pela chuva. É uma agência que funcionava, né? Uma agência funerária. Então as urnas foram levadas, foram devastadas. Foram encontradas a maioria lá no mar, né? Aqui as urnas das salinas, certo? Então é um caso que nos deixa meio tristes, porque era algo que funcionava. Essa parede foi devastada pela chuva? A chuva levou tudo. Podemos ver aqui. Tudo que tem aqui dentro? Tudo que tinha aqui. Tinha dezenas de urnas, mas infelizmente todas foram levadas pela água, certo? Podemos ver aqui onde o senhor fazia os seus trabalhos, infelizmente. O senhor teve que retirar daí. Tá aqui alguns. Os caixões eram feitos aqui. Certo. Que era só oficina. É aqui onde ele fazia os acabamentos, podemos ver aqui. Fazia os acabamentos. Aqui era a oficina, nesse caso. Mas infelizmente não é. Assim não aconteceu, não conseguiu concluir e tudo se perdeu com essa chuva, tudo se perdeu. Não tem nada que ele recuperou aqui, só saiu no prejuízo devido à chuva, infelizmente. Então ali, praticamente aqui é a saída da água, certo? E saída essa que não funciona muito bem devido, né? O que eu já disse, eles fizeram mal esse projeto, então a água aqui não tem como sair devido aos eletrodomésticos que vêm acompanhado com a água. Então, uns eletrodomésticos ficam aí presos, então fica ali tudo, né? E não consegue passar, não tem como. Aí se formos a ver, tem muito lixo. Além do lixo, os eletrodomésticos fazem com que isso fique entupido e a água não passe. Podemos reparar ali. Não tem como a água passar aqui, não tem como. É mesmo muito apertado. Então, a água sai desses canais. Sim, infelizmente vai devastando essas casas. Podemos ver essas casas. Todas essas sofreram. Certo. Podemos ver as casas. E muitos também já abandonaram, muitos moradores aqui já abandonaram. Os outros ainda continuam, né, a tirar as coisas. Mas aqui praticamente todo mundo começou do zero, porque muitas mobílias, muitas crianças foram levadas pela chuva. Então, a maioria mesmo teve que emigrar. Não tiveram outra solução a não ser emigrar. Então esta é a situação que nos assolou. Boa. Então isso que nós estamos em cima, né? Estava aqui em cima. Sim, era uma espécie de, posso assim dizer, um passeio, não é? Era um passeio. Então caiu devido mesmo à força que a chuva tinha sobre essa região toda. Isso é muito pesco. Isso é muito não tem como levantar. Que é para a chuva não tem como derrubar. Temos como levantar isso. Então e no momento que isso caiu, tinha pessoas a passarem, tinha crianças a brincarem aqui, né? Porque as crianças estavam a apanhar as coisas que vinham com a chuva, tipo arcas e etc. Então, naquele momento é que isso desabou. Então, graças a Deus, né? Não houve vítimas devido
ao desabamento, mas pá, podia acontecer algo pior, então esperamos, né, que as autoridades se movimentem, senão não pode voltar a acontecer o mesmo episódio que tivemos aqui, lamentável. Okay. Mas do momento que aconteceu essa chuva, aconteceu novamente uma chuva do gênero, né, com a mesma intensidade? Não, graças a Deus já não. A outra foi mais razoável, não causaram assim tanto estrago. E graças a Deus, nosso irmão conseguiu um espaço para guardar as urnas. Podemos ver aqui. Oh, saiu de lá? Sim. Só também para guardar devido, né? Mas as pessoas caridosas que deixaram que assim acontecesse. Consegue ainda comercializar a partir daqui mesmo? Não exatamente como noutra hora, não é? Devido o local que mudou, não só. Então, é como se fosse mais ou menos uma forma dele resguardar assim, algumas coisas que ele conseguiu, né, salvar nessa mesma chuva. Algumas são novas, ele fez isso há pouco tempo. Então, é mais ou menos um armazém só. Mas não consegue fazer aqui as suas vendas devido, né, o local que não é dele. É mesmo só um local que ele armazenou, mais nada. Então, estamos nesse dilema. Boa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Hoje foi mais um dia aqui no nosso bairro do Benfica, onde vimos mais ou menos quais foram os efeitos da chuva. Fiquem ligados para receberem mais conteúdo sobre o nosso país, Angola. Tamo juntos.